Aí, perfeito. Bom, Natasha, então eu deixo a palavra com você. Você dá seguimento aí a essas novas tecnologias, é muito interessante. Eu estou meio curiosa para saber. Obrigada pelo espaço. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as novas tecnologias que a gente usa na terapia ocupacional para a pessoa com ela. Na verdade, eu ia falar só de impressão 3D, mas eu decidi mostrar algumas outras coisas, né? Porque às vezes a gente fica muito preso só na impressão 3D. E nesse ano eu tive a oportunidade de visitar alguns institutos espalhados pelo Brasil e conheci alguns outros tipos de tecnologia, como inteligência artificial, por exemplo, que também é um facilitador, né? Então, são tecnologias acessíveis e que a gente pode unir com a impressão 3D, né? Que são esses dispositivos que é o meu trabalho principal atualmente, tá? Então, só para me apresentar rapidinho aqui para vocês, meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional formada pela Unifesp, e esse meu interesse, assim, por tecnologia, ele surge desde o meu estágio na Abidin. A Abidin, ela não existe mais, né? Ela foi absorvida pela ACD. E naquela época a gente trabalhava com muitas coisas que eram manuais, rústicas, né? Então a gente oferecia tecnologia assistiva de forma muito rústica mesmo, né? A gente usava muita argila, muito durepox, papel, EVA, para fazer alguns dispositivos. E alguns pacientes não aceitavam muito bem aqueles tipos de tecnologia, justamente porque não tinha uma estética muito legal. Então, algumas vezes aquilo me incomodava muito e eu pensava, eu queria muito que tivesse algum tipo de tecnologia que pudesse oferecer isso a baixo custo, acessível e de forma rápida e fácil, né? Então, eu sou voluntária há 20 anos de uma instituição, que ela vem do Japão, e em 2014 eu fiz um intercâmbio para lá, onde eu pude conhecer diversas áreas da terapia ocupacional, entre elas diversos centros de reabilitação, onde eles já usavam muita tecnologia para isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em vários lugares, né, contexto educacional, hospitalar, ambulatório de ortopedia e neuro, ACD, e em todos esses lugares eu percebi que eu conseguiria inserir tecnologia, principalmente pensando em 3D, para todos aqueles pacientes que eu atendia. Então, eu resolvi procurar um mestrado. Então, hoje eu sou mestre em engenharia biomédica e atualmente doutoranda da Escola Politécnica de Engenharia da USP, onde eu trabalho um pouquinho com inteligência artificial, Big Data e impressão 3D. Também sou docente de pós-graduação de terapia ocupacional aplicada a neuro do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Depois que eu saí da ACD, eu trabalhei um tempinho numa startup que chama Fixit, que é uma startup que produz órteses em impressão 3D. Eu fiquei pouco tempo lá, justamente porque eu percebi que se eu ficasse nessa startup, eu não conseguiria divulgar muito mais o meu trabalho amplamente, né? E aí eu decidi abrir a minha própria startup, que hoje chama Alta Tecnologia 3D. E também sou pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da PoliUSP, pelo projeto Inspire, que eu vou também mostrar um pouquinho para vocês mais para frente. Então, eu sempre começo as aulas, as palestras, falando sobre esse uso consciente das tecnologias, né? Muitas pessoas me falam, nossa, Natasha, mas você ensina a gente a manipular uma impressora 3D, por exemplo, mas a gente pode imprimir uma arma na impressão 3D. Sim, a gente pode imprimir uma arma na impressão 3D, só que como que a gente vai escolher usar essa tecnologia, né? É igual a internet. A internet ela pode ser usada para disseminar uma fake news ou disseminar conhecimento, né? Então, que forma que a gente vai usar essa tecnologia? Então, a tecnologia ela pode ser muito mais potente quando ela vai oferecer qualidade de vida ou até salvar vidas, né? Então, tem essas possibilidades também. E aí, para falar de tecnologia, né, eu tenho que explicar também o que é essa tecnologia para dar uma introduzida para vocês. Porque todo mundo acha que tecnologia é tudo aquilo que é muito inovador, né, que precisa de máquinas avançadas, tudo que é muito novo. E, na verdade, a tecnologia ela é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar, né, o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, hoje a gente tem dois tipos de tecnologia, que é a high-tech, que a gente chama de alta tecnologia em português, e a tecnologia tradicional, né, que a gente vê no nosso dia a dia.
Na high-tech, eu posso até dar como exemplo aqui que nessa foto, por exemplo, a gente tem um eye tracker, né? Que é um equipamento mais sofisticado, que necessita de controle de computadores ou até de alguns dispositivos eletrônicos. E normalmente isso é produzido em indústria, em série, por profissionais especializados, como engenheiros, designers, e enfim. E a tecnologia tradicional, ela tem pouca sofisticação, e ela pode ser feita com materiais de baixo custo, que são disponíveis no dia a dia. Então, como eu dei o exemplo lá da época da Bidin, né, que às vezes a gente fazia algum recurso com EVA, com argila, enfim. E esses recursos, eles estão disponíveis no nosso dia a dia. Não significa que ter pouca tecnologia é ruim, né, para o paciente. Não significa que a high-tech, a alta tecnologia é muito melhor. Depende muito de cada caso, a gente precisa realmente avaliar. Às vezes, a tecnologia com pouca sofisticação, que é feita de forma artesanal, ela pode ser muito mais potente do que uma high-tech, tá? Então, não se prendam a tecnologias de ponta, de alta tecnologia, porque às vezes o barato sai caro, né? E às vezes o caro também sai muito mais caro do que a gente imaginava. Então, quando eu falo de tecnologia, eu também falo um pouco de inovação, né? E a inovação a gente confunde um pouco com esse termo tecnologia. Então, as pessoas acham que simplesmente inovar é tecnologia, e não é sinônimo, tá? Então, não significa que para inovar eu preciso comprar uma máquina avançada. Para inovar, eu preciso só introduzir a novidade, o aperfeiçoamento de alguma coisa que vai resultar em novos produtos, processos ou serviços. Então, eu sempre dou como exemplo para quem estiver com fome, que a gente está perto do almoço, vai ficar com mais fome ainda vendo esses slides, né? A coxinha, ela é o salgadinho mais vendido daqui do Brasil. E aí alguém olhou para a coxinha e falou assim, todo mundo vende coxinha de frango, o que eu posso fazer para ser diferente? Então, a pessoa manteve o formato da coxinha e mudou os recheios. Colocou queijo, carne. Poderia ser um bolinho de queijo? Poderia ser um bolinho de carne? Poderia. Só que a pessoa chama isso de coxinha de queijo, coxinha de carne. Porém, coxinha é indutivo que é de frango. Né? Mas a pessoa conseguiu vender muito isso, não precisou de nenhuma máquina avançada, ela simplesmente mudou um produto, inovou e, entre aspas, ela enganou a gente. Então, nós estamos sendo enganados. E aí a gente também tem outro exemplo aqui da coxinha de 1 quilo, né, da padaria da Zona Norte de São Paulo. Eles lançaram uma promoção numa rede social falando que quem conseguisse comer essa coxinha de 1 quilo em meia hora não precisava pagar a conta. Aí o que acontece? Todo mundo se desloca para essa padaria para tentar comer essa coxinha de 1 quilo. Né? E aí, provavelmente, muita gente não conseguiu comer em meia hora e teve que pagar a conta. Ou seja, isso é inovar. A pessoa não precisa de nenhuma máquina avançada. Ela só precisa ter a criatividade para modificar alguma coisa, aperfeiçoar, e ela acaba ganhando muito com isso, né? Então, quando eu falo de impressão 3D, eu falo dessa importância. Por que é tão importante a gente utilizar uma impressão 3D, talvez na área da saúde, nos tempos atuais, né? Em 1905, a gente teve o primeiro transplante de córnea. 50 anos depois, a gente teve o primeiro transplante de rim. E muita gente ficava nessa fila de espera, ia a óbito, esperando por esse transplante, né? E aí, em 2020, já lançam um coração de tecido humano feito em impressão 3D. Ainda não é efetivo para transplante, mas está em estudo para que isso seja efetivo. Então, imaginem que a impressão 3D ela pode possibilitar a diminuição dessa fila de espera, ela pode possibilitar a diminuição da incompatibilidade de órgãos, né? Então, até 2030, eles prometem entregar um coração de tecido humano feito em impressão 3D para que seja muito mais rápido, né? E que a gente diminua essa fila de espera, diminua a quantidade de óbitos na questão do transplante, tá? Então, isso é só para mostrar a importância para vocês. Aqui já começo a falar para vocês algumas coisas que já existem aqui no mundo, né, em relação à impressão 3D, e que ela pode ser muito benéfica para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Uma delas é a Exkelet, né, que é uma empresa da Espanha. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês entenderem o que é. Deixa eu ver se vai. Ixi, o vídeo não está indo, tá? Mas a Exkelet é uma empresa da Espanha que ela produz órteses em impressão 3D. Né? Então, elas utilizam um tipo de impressora que é de resina, né? Então, do líquido a gente consegue transformar para o sólido, e a ideia deles é que essa órtese ela seja respirável, né? Então, eles utilizam plásticos impermeáveis, hipoalergênicos, biocompatíveis,
e eles demoraram em torno de 4 anos para conseguir desenvolver uma órtese 10. A história deles começa dentro da ortopedia, tá? Então, a gente não está pensando aí nas doenças neuromusculares ainda quando foi criada. Hoje já é usado por pessoas com doenças neuromusculares, tá? Mas a ideia deles foi quando o Jorge Tura, um dos fundadores, ele fraturou um osso da perna, ele utilizou aquele método de mobilização com gesso e percebeu que tinha dor, desconforto, coceira. E depois que removeu o gesso, ele ainda teve perda de tônus muscular. Então, ele criou essa órtese exoskeleton justamente para que pudesse evitar esse odor, desconforto e coceira, e além disso, ele conseguisse fazer eletroestimulação, para a pessoa ganhar, né, não perder, na verdade, o tônus muscular. Então, hoje a exoskeleton já tem diversos tipos de órtese, né, então eles avançaram bastante. Eles utilizam um sistema de scanner, né, eles têm um scanner próprio que é através de um tablet. Aí eles escaneiam aquele membro que vai ser ortetizado. Vou avançar um pouquinho o vídeo aqui, para vocês verem. E depois que o membro foi escaneado, né, e apareceu ali no sistema para eles, eles começam a descarregar ali umas medidas através de cálculos matemáticos. Então, deixa eu ver aqui. Ó, eles começam a descarregar medidas bem exatas, então vocês podem ver que a circunferência aqui de punho tem 18,02, 16,43, e aí automaticamente já descarrega o modelo da órtese ideal para aquela pessoa, sob medida, customizado. Né? O legal dessa órtese é que ela é dividida em 2 partes e a pessoa consegue encaixar essas 2 partes, né? E através desses elastiquinhos aqui, ó, vermelhos ou branco aqui nessa imagem, eles conectam essas 2 partes de forma bem resistente. Então, você consegue imobilizar, posicionar um membro, né, de acordo com as suas necessidades. Então, hoje, como eu falei para vocês, existem órteses de diversos tipos, tanto para membro inferior, né, para perna, quanto para dedo, para mão, para ombro, cotovelo, punho, enfim. Tá? Trabalho bem legal deles. Aqui é um pouquinho do que eu fiz na minha startup já, né? Então, não dá para mostrar tudo o que eu tenho, né? Espero que mais para frente a gente consiga ter um pouco mais de tempo para isso. Mas aqui é um dos dispositivos que eu criei pensando exatamente nas pessoas que têm dificuldades com o membro superior. Elas têm dificuldade de se alimentar, né? Então, elas não conseguem segurar um talher, ou elas têm dificuldade de levar o talher até a boca, né? De elevar o braço até a boca. Então, esse dispositivo ele funciona conectando em qualquer tipo de mesa, então qualquer altura de mesa a gente consegue ajustar, ele fica preso na mesa, e aí, através de uma tração de mola, a colher consegue subir, tá? Então, a pessoa consegue abaixar essa primeira haste, que ela é bem leve, ela segura no talher, coleta o alimento. E aí, com apenas um toque bem leve aqui para cima, essa colher sobe até a altura da boca da pessoa, porque a gente tem um cálculo aqui de tração de mola, tá? Que é essa mola aqui, que ela puxa a colher para cima. E aí a pessoa consegue se alimentar com independência. Claro que isso foi um dispositivo bem mecânico, feito em impressão 3D, e aí agora ele está sendo automatizado. Então, estou colocando inteligência artificial, alguns sensores, para que seja um robô mesmo, que ele faça tudo isso sozinho. Então, ele vai coletar o alimento do prato, levar até a boca da pessoa. Tá? Então, é um dispositivo que ele está em constante desenvolvimento. Aqui é um dispositivo para traqueostomia, porque quando eu trabalhava dentro de UTI, era a época que eu mais atendia paciente traqueostomizado. E eles ficavam muito incomodados quando eles começavam a tossir, por exemplo, e voava a secreção para todos os lados, né? Acabava indo na parede, acabava indo em alguém que estava conversando, enfim. E eles ficavam muito incomodados com isso. E aí eu sempre pensei que precisava de alguma coisa que funcionasse como se fosse um guarda-chuva, né, para essa tráqueo, e sem ocluir essa tráqueo, tá? Então, na época da UTI, os pacientes começavam a desaturar, justamente porque colocavam gás, por exemplo, na tráqueo, e aí eles, né, não conseguiam captar a quantidade necessária ali de oxigênio e começavam a desaturar. E aí, quando eu comecei com a impressão 3D, eu encontrei esse dispositivo, né, que é um dispositivo que ele é uma meia-lua, que a gente coloca em cima aqui da cânula da tráqueo, e para vocês podem perceber que ele é angulado, justamente para não ocluir, e aí toda essa secreção vai lá para baixo. Tenho muitos pacientes também que já usaram esse dispositivo, e eles me relatam que depois de muitos anos tomando banho no leito, né, pela dificuldade de tomar o banho no chuveiro e entrar muita água na tráqueo, eles acabavam tomando banho no leito. E usando esse dispositivo, eles puderam retornar para o banho no chuveiro.
né? Então, também tem outras funções aí para atividades da vida diária. Temos também aqui o substituidor de preensão para talher, muito comum, né? Que é aquela alça que a gente coloca na nossa mão, conecta o talher nela, e aí a gente não precisa realizar a preensão, né? Além da conservação de energia, a gente não precisa realizar nenhum tipo de preensão, porque essa alça já faz esse papel, tá? Ela substitui realmente a preensão. O legal de impressão 3D é exatamente isso, o mesmo dispositivo, ele pode ser usado para diversas funções. Então, a gente consegue abrir uma garrafa, consegue escrever, consegue segurar um copo sem alça, consegue segurar o celular, sem precisar realizar nenhum tipo de preensão. A gente também tem um adaptador aqui para cortador de unha. Normalmente, esse adaptador para cortador de unha, na TO, a gente usava simplesmente uma plaquinha com um cortador colado em cima. Esse cortador ele é um pouco diferente, porque ele utiliza duas hastes, né? Que elas fazem um formato de X em alavanca, e a pessoa consegue cortar a própria unha com o uso de uma mão só, por causa dessa alavanca, tá? Então, ela é muito boa para quem tem dificuldade na coordenação motora fina, quem não tem muita força, porque só o peso da mão já consegue fazer com que esse cortador de unha funcione de forma efetiva. E aí a gente vem lá para o Cobra Cracker, que é muito comum, tenho certeza que muitos de vocês conhecem ou já utilizam, né? E aí eu estou mostrando aqui para vocês porque isso é inteligência artificial, não é impressão 3D, porém, já temos aqui uma startup lá de Minas que usou impressão 3D e inteligência artificial para fazer como se fosse um eye tracker mesmo, tá? Então, através do... Vocês podem perceber nesse vídeo que o Adriano, né, que é um dos desenvolvedores, ele movimenta a cabeça e a setinha ali, ó, do mouse está se movendo junto com o movimento da cabeça dele, tá? E como que ele clica? Através do piscar dos olhos. Então, ele simplesmente tem um sensor de piscadela, tá? E aí, é legal que pode conectar através de Bluetooth com celulares Android, iOS, computadores, Windows, Linux, MacBook, enfim. A gente consegue conectar em qualquer dispositivo eletrônico. E é muito simples, muito fácil e bem acessível, tá? Eles têm até mensalidades aí que custam em torno de R$100 a mensalidade para a pessoa conseguir adquirir esse produto, tá? E aí, além disso, né, aqui é só para vocês entenderem o que já existe, né, lá fora também. Isso daqui foi criado para atletas, tá? Para eles pesquisarem sobre o desequilíbrio de forças entre os membros, né, inferiores, porque esses atletas eles rompiam muito ligamento cruzado com frequência, segundo esse estudo. Então, eles criaram esse modelo matemático que vai procurar pequenas diferenças de equilíbrio e que vão gerar movimentos imperfeitos ali em membro inferior. E esse modelo acertou que teria um tipo de lesão, né, no ligamento cruzado em 95% dos casos. Então, aqui, a gente sempre começa no esporte, tá? Vocês podem perceber que a maioria das tecnologias começam no esporte. E aí eu fui visitar o Instituto Sara esse ano, lá no Rio de Janeiro. Eles utilizam bastante tecnologia de ponta, e aqui é uma sala que eles projetaram, com várias câmeras, essas marcas aqui no chão coloridas, né, esse quadrado, é para análise de marcha, né? Então, os fisioterapeutas usam bastante. Então, eles também utilizam esse sistema de cálculos matemáticos para ver a questão da marcha da pessoa, né? Como que está evoluindo e tudo mais. E eles conseguem fazer esse estudo através dessa identificação por imagens, né? E essa coleta de dados matemáticos. Então, é uma sala bem legal. Então, vocês podem perceber que aquela sala que eu tirei foto primeiro, ela é toda preparada com câmeras e por trás disso a gente tem um computador. E aí eles fazem essa análise de marcha de alguns pacientes, né, como vocês puderam ver aqui no vídeo. Além disso, eles também criaram lá essa barra paralela automatizada, né, muito usada na fisioterapia, e é legal porque essa barra, ela consegue subir e descer de forma automática, então a gente consegue ajustar de acordo com a altura de cada paciente, a distância, né, entre essas barras também, ela é ajustada de acordo com a necessidade de cada paciente. Isso tudo é lá do Instituto Sara também. E aqui é aquele projeto que eu falei, né, que eu faço parte na USP, que é o projeto Inspire. Ele foi criado para o Covid-19 e atualmente ele está sendo usado como suporte ventilatório em vários lugares do Brasil, tá? Esse projeto já está lá na Marinha Americana também, então está sendo usado em diversos lugares, porque foi criado pensando nos ventiladores mecânicos que ficaram caros, né, na época do Covid-19.
Então, a gente desenvolveu um ventilador mecânico que o custo é bem mais baixo do que o tradicional. Então, lá no começo da pandemia, um ventilador mecânico dos mais básicos podia custar uns R$ 200 mil. Esse ventilador, se ele fosse vendido, ele custaria em torno de R$ 3.500 a R$ 5.000, dependendo do tipo de peça que a gente usasse. Tá? Então, nesse dispositivo, né, nesse equipamento, a gente usou muito a impressão 3D. Então, a impressão 3D ela foi necessária para o suporte aqui do ambu, para as alças, para as válvulas que a gente criou aqui, né, para diminuir custo, tá? Então, isso a gente usou inteligência artificial, impressão 3D, e além disso, esse equipamento ele tem Bluetooth, GPS e LoRa, né? Para quem não conhece o LoRa é a comunicação a longa distância. Para que serve essa comunicação a longa distância? Vamos supor que alguém está fazendo VNI, a ventilação não invasiva. E aí ela está no quarto e a pessoa que está manipulando, né, os parâmetros ventilatórios, ela está lá na cozinha. Ela pode acessar através do tablet dela a 40 quilômetros de distância, se ela quiser. Ela pode nem estar em casa. E aí ela conecta ali no celular ou no tablet dela e ela consegue alterar os parâmetros ventilatórios da pessoa que está sendo ventilada. Tá? Então é um trabalho bem legal também. Aqui, eu não sei se vocês lembram, na Copa de 2014, né, esse foi o trabalho do exoesqueleto do Miguel Nicoleles, né, é uma pena que foi 2 segundinhos só que mostraram isso, mas é um trabalho bem legal que também está sendo desenvolvido cada vez mais pelo Miguel Nicoleles, porque ele pensa muito nessa reabilitação, né, das pessoas com paraplegia, principalmente, para elas conseguirem ficar em pé, fazer algum movimento, andar, chutar uma bola, enfim, e cada vez mais esse exoesqueleto está sendo desenvolvido, tá? Aqui também é realidade virtual, né? Na verdade, é uma realidade aumentada. Vocês podem perceber que é tipo um videogame. E aí, no Instituto Sara, eles utilizam bastante com paciente com esclerose lateral amiotrófica também, na fase inicial ali, para treinar marcha, entre outras coisas, tá? E aí, vocês podem perceber que chama popcorn, porque é de pipoca. Então, tem vários milhos de pipoca andando ali, né, no chão. E aí, quando a pessoa pisa no milho de pipoca, vira uma pipoquinha. É bem legal esse joguinho também, tá? É bastante usado lá na Rede Sara. E aqui, por último, né, eu queria mostrar esse dispositivo que eu achei bem legal também. Já existia ele em impressão 3D, eu não tive foto para mostrar para vocês, mas ele chama Rafael, né? Que é uma luva, como se fosse um exoesqueleto que você conecta na mão do paciente, você ajusta ali no computador e através de um jogo, né, de realidade virtual, você consegue fazer alguns movimentos, né, para treinar amplitude de movimento, força, entre outras coisas, né? Então é bem legal. Além de impressão 3D, eles utilizam também a inteligência artificial para fazer esse tipo de reabilitação. Então, infelizmente, eu não consigo mostrar tudo que existe, né? Queria mostrar muito mais coisas, mas essas são as coisas mais atuais que surgiram mais no ano de 2021 e 2022. E eu sempre falo muito sobre isso, né, sobre a criatividade, porque na TO a gente pensa muito assim, que tudo o que a gente tem disponível no mundo pode ser um recurso terapêutico, tá? Ou a gente pode usar para fazer algum tipo de dispositivo de tecnologia assistiva. Então, sejam criativos e se divirtam, e sejam criativos, mas também sejam resolutivos, né? Utilizem a criatividade para olhar as coisas que existem no mundo para resolver algum problema, tá? Agradeço muito a atenção de todos e deixo aqui uma frase que é o que eu acredito muito, né? Alguns homens veem as coisas como são e dizem por quê, e eu sonho com as coisas que nunca foram e digo por que não. Porque para mim hoje a gente tem tanta coisa disponível no mundo que nada é impossível, tá? Então a gente consegue trazer qualidade de vida, salvar vidas e entre outras coisas, utilizando a nossa criatividade para resolver problemas. Aqui fica alguns dos meus contatos, né? E seja a mudança que você quer ver no mundo. E-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que vocês possam entrar em contato, caso queiram saber um pouquinho mais, né? Ver um pouquinho mais do que está acontecendo aí na tecnologia no mundo. Obrigada. Obrigada, Natasha. Muito bacana, muito boa a sua apresentação. Já fiz algumas anotações aqui, para depois a gente poder conversar e, quem sabe, fazer até uma live sobre isso, né? Direto. Eu achei muito interessante, eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto Inspire, né? Esse ventilador mecânico que vocês fizeram. Eu lembro na época, quando estava sendo feito, né, durante a pandemia, logo no início da pandemia, né? E achei muito interessante. Eu não sei como é que a gente pode depois ver com você para até
a possibilidade de adquirir, de ter alguns com alguns pacientes nossos. Sim, com certeza. Pode deixar. Eu tenho até um ventilador comigo, que ele fica comigo, né, justamente para eu fazer os treinamentos para os profissionais. E aí eu posso até conversar com a USP para mostrar para vocês da procura, para vocês conhecerem um pouquinho, porque é um ventilador que não foi amplamente divulgado justamente porque era específico para o COVID, né, mas com certeza vai ajudar bastante os pacientes com ela e vai fazer parte do meu doutorado, esse estudo também para pessoas com ela, tá? Ótimo, então vamos combinar. Então vamos marcar uma apresentação, aí o Jorge vai, o que mais, algum fisioterapeuta respiratório, eu acho, que é muito importante, ou a Simone, que estão aqui em São Paulo, podem ir também, e a gente faz toda uma avaliação e podemos pegar um paciente como teste, né? E você pode fazer o acompanhamento dele. Excelente, muito bom. A Alessandra, ela perguntou, esses materiais que você colocou aí, tudo, tem como adquirir eles, essas tecnologias que você colocou? Sim, sim, com certeza. A maioria ali que tem de impressão 3D, eu mesma consigo produzir, né? Então, alguns pacientes com ela realmente entram em contato comigo em conjunto com o terapeuta que acompanha, né? Pode ser fisioterapeuta, pode ser fono, pode ser TO. Então, assim, qualquer profissional da saúde ou da educação que acompanhe esse paciente precisa estar junto para a gente conseguir fazer as indicações certas, tá? Mas, normalmente, eu consigo dispensar esses dispositivos feitos em impressão 3D, tá? Ótimo. Então, ou seja, quem tiver interesse, né, em algum desses dispositivos, entre em contato com a Natasha. O contato da Natasha está no nosso site. Vocês podem abrir o site, vai clicar em indicações e vai clicar em indicações de profissionais no Brasil. Aí vai procurar lá a região Sudeste, a cidade de São Paulo, e vai estar o telefone, o contato da Natasha. Assim também, como todos os profissionais que estão aqui falando com a gente, vocês encontram os contatos lá também. Então, do Rogério, da doutora Vânia, da doutora Daniela, tá? Do Marcelo, todo mundo conhece, já está no nosso Facebook, que é mais direto até. Mas também, todos estão no nosso site, tá bom? Bom, agradeço muito, Natasha, eu achei super interessante, realmente eu estava bem ansiosa e gostei muito do que vi aqui, tá? E vamos, então, conversar para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esses seus trabalhos, tá bom? Com certeza. Obrigada, viu? Adorei estar aqui com vocês, como sempre. É um prazer. Tá, obrigada.